Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Esta é a nova temporada do podcast Health Idea, promovido pela Pixel. Veio direto da Feira Hospitalar, a principal feira do setor de saúde da América Latina. E para nós é um grande prazer mais uma edição deste podcast. Neste importante espaço, nós vamos discutir diversos temas de grande relevância para o setor de saúde e os desafios do mercado. E convidamos grandes autoridades no seu, vamos dizer assim, na sua área de atuação, porque eles vão compartilhar conosco suas experiências e vão enriquecer em muito os nossos debates. Eu sou Grace Leite, sou consultora especialista da Pixel e eu convido você a continuar assistindo este debate que é importantíssimo. Está disponível no nosso QR Code o acesso à programação completa. Então, todos esses encontros, isso aqui no Lounge, você pode se inscrever para receber as gravações dos debates gratuitamente e de maneira íntegra. E hoje, a nossa conversa é sobre o crescimento orgânico. Se é possível um hospital crescer de forma independente no cenário atual? E, para acompanhar esta conversa, nós temos aqui a presença de doutora Ana Carolina Martins, Juliano. Ela é diretora médica do Hospital Lefort Liberdade. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada, Grace. É um prazer enorme estar aqui conversando com você. Maravilha. Também temos conosco aqui o doutor Wagner Marujo. Ele é o CEO do Hospital Santa Rita. Muito bom, doutor, estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. Parabenizar a Pixel por trazer um assunto tão relevante que trata, na verdade, da sustentabilidade do sistema como um todo. Verdade. E, não menos importante, o doutor Fábio Kawamura, ele é diretor executivo do INCOR. Bom dia, Grace. Agradeço o convite, agradeço a Pixel e a presença dos colegas aqui. Maravilha. Gente, a gente vai discutir um tema que é, como o próprio doutor Wagner comentou, ele é desafiador, no setor de saúde, principalmente diante do cenário atual, Esses custos crescentes dos hospitais, esses avanços tecnológicos, são mudanças regulatórias também que nós temos no setor e esse crescimento orgânico passa a ser algo fundamental, principalmente para que a instituição ela fortaleça sua identidade e também amplie sua capacidade tanto assistencial como melhorar tanto de uma maneira sustentável os seus processos, a estrutura, a qualidade de atendimento. Então, são muitos desafios para todos nós. Mas, vamos começar a nossa conversa, Essa é que é a parte mais legal. E aí, a primeira provocação desse momento é com relação ao setor de saúde no Brasil, que tem sido, historicamente, um dos mais ativos no que diz respeito às fusões e aquisições, e impulsiona os diversos fatores, por essa busca, porque nós temos necessidade de otimizar custo, nós temos entrada de novos mercados, uma crescente demanda por serviços. Então, assim, muitos motivos têm levado as unidades a fazerem essa aquisição. Mas como é que vocês enxergam estas instituições independentes? Como é que elas podem encontrar oportunidades de crescimento no setor de saúde atualmente? Me permitam, rapazes, vamos começar com as damas. De acordo. Por favor. Bom, eu acho que esse é um tema extremamente importante. Não é fácil. Eu acho que as instituições independentes elas têm muitos desafios, e inicialmente, a gente estava até comentando aqui um pouco antes de começar o podcast, acho que uma coisa muito importante e que é muito determinante para o sucesso e a condição de crescimento, a própria localização dessas instituições, Então, a gente sabe que aquelas instituições que ficam próxima de uma concorrência muito grande, lugares, centros maiores, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, que você tem uma concentração muito grande de players, é mais difícil de instituições independentes conseguirem crescer. Sim. E quando elas estão em localizações mais remotas, às vezes no interior ou em estados que têm uma quantidade menor de concorrentes, ela tem uma oportunidade maior de conseguir seguir de forma independente, de uma maneira, assim,
mais fácil, né? Outras questões que eu acho que também são interessantes seria a especialização. Então, você tentar se diferenciar no mercado, né, trazendo uma maior especialização. Então, centros de oncologia, centros especializados em cardiologia, de repente Deixar pode ser uma maneira de você se diferenciar no mercado, né, para instituições independentes terem esse diferencial. E o atendimento ao cliente também, né? Você tem um atendimento ao cliente muito humanizado, né? Personalizado. Isso também pode trazer um diferencial para a sua instituição, né? E fazer com que ela tenha esse espaço. Ela cria um espaço, né? Por ter a demanda dos próprios clientes, né? Que querem acessar aquela unidade. Verdade. E aí, rapaz? Falou. Doutor Marujo? Eu diria que tudo é uma questão de diferenciação e de oferta e demanda. Então, se a demanda cresce por serviços hospitalares, e ela cresce agora, voltou a crescer mais vagarosamente, ela é necessária, mas não é suficiente. Os instrumentos de diferenciação que estão cada vez mais restritos, porque há uma intermediação feita pelas operadoras de saúde que acabam delimitando os espaços que os hospitais possam crescer. Claro que hospitais acadêmicos, como o INCOR, reconhecidos internacionalmente, como os hospitais chamados AAA do Brasil, já estabeleceram uma marca que eles acabam podendo escapar desse jogo de interesses. Outra coisa importante para que esse crescimento ocorra é ter um apoio financeiro para uma atividade de altíssimo risco em termos de fluxo de caixa que os hospitais se enfrentam. Né? Acho que essa especialização que antes ocorria, hoje, ela está muito apoiada no que as operadoras desejam, né? E que os hospitais hoje deixaram de se credenciar de uma forma genérica para serem credenciados para determinados procedimentos, nem mais especialidades. Perfeito. Bom, queria começar dizendo assim a respeito da dificuldade que o setor como um todo enfrenta, né? A gente tem, do ponto de vista macroeconômico, uma inflação que para o consumidor comum já é muito elevada, né? Acima de 5,5%, né, no acumulado em 12 meses. Para o setor hospitalar, né, que tem seu capital ancorado em dólar, né, e sua cadeia de suprimentos também, né, a gente tem uma inflação, pelo menos nós lá no INCOR, a gente tem uma inflação de curva de materiais especiais que é acima de 10% ao ano. Então, ela é quase que o dobro da inflação para o consumidor comum. E a gente tem se a gente for pensar em crescimento orgânico é o único crescimento possível, né? Porque o crescimento alavancado em financiamento externo, né, enfrenta hoje um cenário de juros que é impraticável, né? Uma Selic com 14,75%. Né? Então, o crescimento orgânico ele é a única via, né? E a única via num mercado que está desafiado, né? Que a gente tem as operadoras, elas que são as principais fontes financiadoras do sistema, tendo que recorrer a receitas não operacionais, receitas financeiras, para conseguir fechar com resultado positivo. Isso às custas de práticas que são temidas no mercado, que colocam prestadores de serviços, né, e fontes pagadoras em polos opostos, né? Como muito já bem dito anteriormente aqui, antes de começar o podcast pelo Dr. Marujo, né, que existe uma lógica atuarial, né, que rege o mercado e que nos coloca em lados opostos de uma cadeia de valor essa que está desvinculada do modelo de negócio. A gente, ao longo de décadas, né, nós, hospitais, fomos estimulados a sermos revendedores de tecnologias. As contas abertas ancoradas em tabela Simpre Brasice
nos estimularam como setor a ser revendedor de tecnologia, né, e não prestador de serviço de saúde. Então, assim, apesar de ser um momento de crise, acho que a grande oportunidade que surge dessa crise é nós todos, né, prestadores de serviço, operadoras, comunidade médica e até mesmo os usuários, os pacientes, convergimos para um modelo que seja verdadeiramente mais sustentável, ancorado na cadeia de valor de custo-efetividade da prestação de serviços. E essas oportunidades, doutor Marujo, o senhor encara, assim, de uma forma positiva para essas unidades independentes? Nós acreditamos que sim, porque hoje está ficando muito claro essa segmentação no mercado em hospitais independentes e hospitais que pertencem a redes. Sim. Que acabam trabalhando com modelos de negócio, com objetivos de negócio diferentes. Apesar disso, ainda não me parece que as operadoras independentes perceberam isso e acabam quase tendo uma atitude de muita opressão financeira e operacional sobre esses hospitais independentes. Talvez uma forma de alinhar os diferentes interesses nessa cadeia com vários atores, né, seja começar procurando os melhores interesses do paciente. E a partir daí, isso se refletiria nos interesses dos outros membros dessa cadeia, o que não me parece estar ocorrendo hoje. Entendi. Um pouco muito o que a doutora Nana comentou, né? Sobre você procurar uma especialidade, né? Focar realmente ali no problema do paciente. Eu acho que isso é bem interessante, uma oportunidade que, de repente, para as nossas instituições seja algo viável. Hoje o hospital, a atividade hospitalar é uma atividade de altíssimo risco, porque nós estamos tendo que compartilhar os riscos financeiros com as operadoras e nós não temos nem capacidade financeira, nem capacidade operacional para assumirmos essa responsabilidade. E considerando que essa cadeia é como se fosse um circo com diferentes picadeiros, cada um com seus interesses, pacientes e familiares, operadoras, hospitais, agências reguladoras, autoridades, enfim, fornecedores, que são muito importantes nessa cadeia, é uma cadeia hoje de soma zero. Para eu ganhar, o outro precisa perder. Nós vamos sentar, porque a alegação de que o sistema está se transformando em insustentável, já é insustentável, vai exigir, ainda que seja à beira do precipício, uma mudança de comportamento dos diferentes atores. Eu acho que trazer, né, todo mundo para essa discussão, né, ser uma maneira participativa, realmente é algo bem interessante, né? Porque todo mundo vai dizer suas dores, todo mundo vai, de certa forma, mostrar o que precisa ser feito e ouvindo todos os lados, de repente a gente pode ter até algo aí interessante, né, doutora? Com certeza. Acho que esse já é um movimento que as operadoras têm feito, né? De buscar parcerias com unidades, com prestadores de serviço, para que os objetivos se alinhem, né? Acho que o paciente talvez não esteja tão inserido nesse contexto, mas eu acho que isso já é um movimento que tem acontecido e ele precisa se perpetuar, precisa se ampliar. Então, quando a gente fala de especialização, né, de criação de linhas de cuidado, que a gente consiga demonstrar realmente, né, agregar valor para o paciente, né, e isso trazer interesse, né, das operadoras em relação a esse serviço, né, porque sabe que naquela unidade, né, o paciente vai receber o melhor cuidado, né, também de forma custo-efetiva, né, e que isso vai conseguir ser sustentável, né. Talvez a gente possa, acho que vale a pena refletir pelo menos o que é valor, né? Valor para o paciente. E eu acho que um dos problemas que nós estamos enfrentando é que quando a gente realmente cria valor para o paciente, quem está se beneficiando dessa criação de valor, redução de custos ou efetividade ou eficiência, não estão sendo os hospitais e nem acho que os pacientes. Então, eu acho que é preciso rediscutir como é que está sendo redistribuído
as vantagens que estão sendo conseguidas nessa interação entre os diferentes atores. Eu acho que esse é o momento que nós vivemos hoje. Essa é a discussão crítica. Quem está ficando com a tal da mais-valia? Verdade. Maravilha, gente. Eu tô refletindo aqui muita coisa, tô achando isso bem interessante. Mas vamos pensar aqui no segundo questionamento. Porque, assim, os desafios são muito grandes, né? As instituições entendem que esses desafios existem, né? As oportunidades também, a gente já levantou algumas coisas aqui. Mas enfrentar esses grandes redes, né? Essas grandes redes, que são gigantes comparados às unidades independentes. E aí, será que tem espaço para todo mundo? Será que elas vão ser engolidas? Como é que vocês veem isso aí? Bom, nós, lá no Instituto do Coração, nós somos um hospital grande. Nós somos um hospital grande para o SUS, né? Sim. Nós temos 487 leitos. Nós não internamos mais do que 70 pacientes de saúde suplementar. Então, para o setor de saúde suplementar, nós somos um hospital bastante pequeno. Sim. Eu vejo assim que e nós claramente não pertencemos a nenhuma verticalizada, nenhuma rede, né? Mas a gente entende que a gente pode agregar valor para diversas partes. E o que estava se dizendo anteriormente, né, dos vários players se estenderem as mãos, né, e entender como é que um pode agregar valor para o outro pode ser uma saída. Então nós, assim, o nosso DNA lá no Instituto do Coração é conhecimento. Conhecimento de alto valor científico. Isso é algo que agrega para qualquer tipo de organização. Então nós estamos desenvolvendo linhas de cuidado e também assim soluções de ferramentas tecnológicas, dispositivos vestíveis que nós aplicamos a linhas de cuidado, acompanhado por enfermagem de navegação, né, que podem agregar tanto para operadoras, né, quanto para pacientes e até a própria indústria, a indústria de equipamentos e a indústria farmacêutica, né? Recentemente nós tivemos uma experiência de fechar um acordo entre indústria farmacêutica com uma nova droga, com rede de operadoras, né, e nós, como prestadores, né, para fazer a navegação de uma linha de cuidado. A aplicação de uma nova droga, que é uma nova tecnologia, portanto tem um custo mais elevado, mas se bem aplicado no contexto correto, no momento correto, para o paciente correto, isso gera uma sobrevida maior, com melhor qualidade, né, e com um cidadão mais saudável ao fim da sua jornada de saúde. Então a gente está focando em custo-efetividade da saúde. Nisso a gente tá sim focando no paciente, né, no melhor desfecho para o paciente, na melhor sobrevida com melhor qualidade para o paciente, mas nós estamos também gerando economia para a cadeia como um todo, sem agredir a indústria farmacêutica que está tendo o seu novo produto corretamente aplicado e fundamentado através de uma ciência de alto valor. Então, se a gente consegue enxergar o quanto que a gente agrega, a gente pode agregar no Incor até para redes verticalizadas. Nossa equipe de enfermagem tem cursos, nossa equipe de fisioterapia tem cursos também, e que tem como clientes muitos dos hospitais de redes. Porque a gente sabe o quanto que a proficiência em procedimentos depende de escala. E o quanto que procedimentos de alta complexidade são raros em hospitais gerais, que é o perfil geral das verticalizadas. Portanto, a gente oferecer esse tipo de serviço para redes verticalizadas também agrega valor e nos ajuda financeiramente. Não, e também você pode ainda ter a redução do custo, porque você vai fazer a aplicação dessa nova medicação de maneira monitorizada, né? Então, vai ser uma redução e pode ser até em larga escala também, porque pode ser para qualquer outra unidade. Isso é fantástico. É que a gente muda o modelo mental, né? O modelo mental de que nos estimulou durante décadas a revender tecnologia, tendo-se a consciência de que aquilo precisa ser vendido para agregar valor para uma cadeia inteira, a gente tem maior perenidade e maior sustentabilidade a médio e longo prazo. Maravilha.
Então, a gente tem essa visão de uma estratégia de crescimento, fazendo o quê? Uma parceria, né, com a indústria farmacêutica. Então, isso vai trazendo, realmente agregando valor. E isso o próprio paciente começa a perceber e a operadora de saúde também. Muito bom, doutor. Gostei disso aí, viu? Na verdade, doutor Marujo. Eu acho que o Kawamura chamou atenção para uma coisa que me parece fundamental e que explica essas distonias que existem no sistema, que é o hospital passa a ser o responsável pelo cuidado. Não só de um fragmento do cuidado, mas do cuidado integral. Uhum. Se nós perguntarmos aqui nessa mesa quem é o responsável pelo cuidado dos pacientes, não tem resposta. Não é ninguém. E esse é um problema. Os hospitais fechados, como é o INPOR, tem uma vantagem, porque ele consegue estabelecer uma linha de cuidado homogênea ou o mais próximo possível disso. Quando os hospitais abertos gerais, eles são vários médicos, cada um com as suas condutas, por mais governança clínica que você tenha. E eu acho que esse é um dos grandes problemas, quem é o responsável pelo cuidado integral. A operadora, certamente não é. Os hospitais, de um fragmento. Os médicos, de um fragmento. Afinal de contas, onde é que está o valor disso tudo? Eu acho que é preciso também uma discussão, uma reflexão cultural. O que é valor para o paciente? Acho que essa é uma indústria ávida por tecnologia, cuja eficácia muitas vezes é compreendida, aceita, mas a sua eficiência nem tanto. E é preciso também deixar de ser uma indústria ávida pelo consumerismo de tecnologias para resgatar o que é realmente valor. Se você pensar o que realmente agrega valor, ele depende muito menos de tecnologia assistencial do que a gente imagina. É óbvio que alguns segmentos, alguns subgrupos precisam disso. Isso vai significar a vida ou a morte. Mas eu lembro que há 30 anos atrás, um exemplo, no Canadá, não se fazia bypass coronariano em pacientes acima de 65 anos. É uma decisão da sociedade. Eu acho que é disso que nós estamos falando. Afinal de contas, o que nós queremos? Acho que essa reflexão vem antes de tudo, que a gente possa encontrar modelos que sejam bons para toda a cadeia, né? Voltando um pouco naquela questão que a gente estava conversando sobre os hospitais independentes versus as redes, né? Então, hoje, como diretora médica do Hospital Le Forte Liberdade, a gente faz parte de uma grande rede, né? Que é a Rede Américas, que foi recém-constituída aí, né? Nesse formato, né? E isso, obviamente, tem várias vantagens, né? De questão de escala, né, de negociação, de contato com as operadoras, de credenciamentos. Isso é algo que atrai, né? Então, essas são as grandes vantagens, são algumas das grandes vantagens de você estar dentro de uma rede, porque você consegue fazer as coisas em escala, né, maior. Mas muitas vezes você perde agilidade na tomada de decisão. Então, eu acho que, de repente, algumas vantagens de você estar em instituições independentes é que você pode trazer mais agilidade, né, na tomada de decisão na ponta. Porque você não precisa ter aquele reporte, né, e que às vezes acabam deixando o processo um pouco mais moroso, né? Então, eu acho que é uma oportunidade desse tipo de ação, né? De parcerias, né? Com outras empresas, de parcerias com startups, né? De parcerias com health techs. Eu acho que isso tudo pode... eu enxergo isso como uma oportunidade para esses hospitais independentes, para essas instituições independentes conseguirem crescer e se perpetuar. Sim. Não, e esse crescimento, né, pensando assim em estratégia, a gente ainda tem que analisar a parte de infraestrutura, né? Porque um hospital de mais de 100 anos, né? A gente para imaginar que ele acaba se tornando moroso em seus processos, até por causa do tempo, né? De muitas ações. E a gente fica imaginando assim, poxa, se
como é que ele vai se manter, né? Se não tiver estar atento, né? Para essa reflexão de dizer assim, poxa, deixar de fazer as coisas como eu sempre faço, deixar de ficar ali no automático, né? E pensar realmente quem é que cuida do paciente, né? Eu acho que um hospital como o Santa Rita, um hospital de médio porte, independente, ele precisa... É claro que ele é um bebê que acabou de nascer, com 101 anos. É assim que a gente o encara, né? Até porque essa é uma indústria que renasce a todo momento. É verdade. Mas o que a gente aposta, primeiro é que é possível que os hospitais independentes tenham que criar uma rede de hospitais independentes. Então, talvez transformar uma nova rede, né? Até para obter esses benefícios de escala, enfim, de negociações e tudo mais. Mas a gente hoje foca, e esse talvez seja dentro do nosso planejamento estratégico, é claro que existe um fundo de investimentos por trás que dá apoio e sustentabilidade a um negócio que você pode, hoje em dia, com glosas muito maiores do que as glosas, na verdade, que são realizadas para adaptar o fluxo de caixa das fontes pagadoras e tudo mais, são hospitais que precisam de apoio financeiro porque eles não conseguem sobreviver. E muitos estão sucumbindo, aqui em São Paulo pelo menos, e muitos no Brasil já sucumbiram. Nós estamos apostando muito naquilo que realmente importa. Eu costumo dizer, por falta de uma expressão talvez mais elegante, é um hospital sem blá blá blá. Tiramos a bandeja de prata, tiramos a escama de vidro lá de fora, tiramos o mordomo assinando a refeição e vamos fazer aquilo que realmente importa. É possível que exista um subgrupo de pacientes com uma coisa tão específica que talvez ele tenha que ser encaminhado para o INCOR para ser operado lá. Mas nós vamos fazer 98% das coisas com um custo muito mais baixo, porque a gente vai tirar o que é cosmético, que hoje ele contaminou todo esse sistema. Até porque, né, a alta complexidade, ela fica muito mais custo-efetiva quando ela é realizada em centros de excelência. Né? Então, assim, em centros que já têm expertise para fazer, né? Então, por exemplo, lá no Elefante Liberdade a gente tem a gente faz transplantes de órgãos sólidos e a gente tem uma expertise enorme, né, em fazer transplantes. Então, a gente tem um custo-efetividade muito maior do que aqueles hospitais que fazem 1, 2 transplantes no ano, né? Então, esse tipo de alta complexidade, ela vai acabar ficando com dentro desses grandes hospitais que têm essa expertise e focar no paciente, focar no que você precisa entregar para o paciente ali é uma ótima saída. Sim, eu vejo que nós temos um momento em que cada instituição, principalmente as independentes, tem que fazer uma autoanálise, né? Tem que se deitar no divã, né? E entender assim, quais são os... Ninguém é bom em tudo. Sim, quais são aqueles talentos intrínsecos, né, que cada organização tem e que oferece e que confere alguma vantagem competitiva, né? Em termos de geografia, em termos de epidemiologia do entorno. Bom, e também depois lembrar que dentre as operadoras também existem os independentes. Se nós olharmos, por exemplo, as autogestões, e sempre vão depender de redes credenciadas, né, externas. Então isso oferece, enquanto que o poder de barganha é o que se perde quando a gente vê o cenário de fusões e aquisições. Mas mas as operadoras também têm esse cenário assim de que algumas verticalizaram, mas existem ainda os independentes. Então a gente precisa pensar nos microsistemas que surgem nesse cenário atual que a gente está entrando, que a gente está vivenciando. E nesse cenário, o papel da tecnologia, né? De um lado, pode melhorar para a gente se organizar, também até, quem sabe, né, para uma aquisição, também é uma forma de organização. Mas, assim, na experiência de vocês,
o que é que vocês têm vivido, né, com relação a essa integração da jornada do paciente, fazer todo esse processo, porque a gente já sabe que um hospital que faz processos manuais, ele está fadado ao fracasso, né? Então a gente precisa realmente agilizar isso. Mas como é que vocês veem isso na experiência de vocês? Olha, a gente vê a tecnologia como algo que tecnologia sempre agrega, né? Sempre agregou, né? Mas no momento em que a gente é desafiado em sustentabilidade e crescimento, a gente precisa eliminar todos os desperdícios, né? E otimizar nossos processos, né? Para efeito de ter uma cadeia produtiva mais custo efetivo. E todas as organizações têm desperdícios, né? E um setor como o hospitalar, que ao longo de décadas não foi desafiado seriamente quanto ao seu custo-efetividade, né? Lembrando, quem podia contar com o Simples Índice em contas abertas, tanto faz se fosse altamente custo-efetivo ou se não fosse nada custo-efetivo, se tivesse muito desperdício. O lucro era quase certo, né? Mesmo com a batalha ferrenha contra operadoras. Então, assim, a má notícia é que o cenário ele é desafiador. A boa notícia é que existe muito a melhorar, né? E com a ajuda de tecnologia, né? E no mundo que a gente pode contar com inteligência artificial como apoio à decisão clínica, que a gente pode contar com ferramentas de ERP, né? Como a Prograpixel oferece. Isso confere uma escala de evolução que é fantástica. Verdade. Bom, a tecnologia ela trouxe vários avanços para os hospitais. Primeiro que ela estrutura processos. E o hospital é gente cuidando de gente através de processos muito bem delineados. Segundo que ela permite comando e controle. E tanto nas áreas administrativas como assistenciais. E os processos que ela organiza trazem qualidade e segurança assistencial. É fundamental. Sem tecnologia você não consegue realmente ter isso. Concordo. Hoje a inteligência artificial abre um campo enorme, até ainda obscuro, né? Nós lá na Santa Rita estamos implantando uma inteligência artificial para aumentar a produtividade da enfermagem e dos médicos no pronto-socorro. E nós acreditamos, numa estimativa ainda preliminar, que a gente consiga aumentar a produtividade usando inteligência artificial, linguagem natural, na verdade, que é a base disso tudo, em 50% a produtividade da enfermagem, que é o grande calcanhar de Aquiles que temos de custo do hospital, né? Custo de gente. Claro que a tecnologia exige ponderação, racionalidade na sua implementação. Existem alguns centros, alguns hospitais, que talvez sejam os early adopters ou aqueles early developers, que tem que fazer e procurar e tudo mais. Existem outros que têm que ser um pouco mais conservadores e absorver a tecnologia depois já de mais amadurecidos. Cada um dependendo do seu nicho, da sua infraestrutura de capital, de risco e tudo mais. A tecnologia ela é essencial, né? Uhum. Então, todo o processo, né, de agendamento, de consulta, a parte de triagem, agendamento cirúrgico, isso tudo sendo automatizado, né? Isso vai facilitar muito todo o processo para que ele ocorra de uma maneira correta, adequada, né? Então, assim, isso é extremamente importante e agrega valor, inclusive também em questão de segurança e qualidade assistencial, como o Dr. Marujio falou. Você comentou também de, eventualmente, a tecnologia ela ajudar num momento de aquisição. E isso eu acho que também é muito pertinente, né? Então, assim, quando você está se preparando para uma aquisição, está se preparando para, né, esse momento, para a integração ou para entrar dentro de uma rede, né? Essa integração
é um momento muito complexo, né? Sim. Então, o quanto mais informações você conseguir ter disponível, né, mais fácil vai ser esse momento, até para a realização, né, do diligence, né, que é aquela investigação, aquele momento de análise de indicadores, né, antes de tomada de decisão de um negócio. Então, você ter esses indicadores, todos esses processos bem desenhados de uma maneira fácil de ser demonstrada, né? E a tecnologia ajuda bastante nisso. É extremamente importante para você poder trazer transparência para um momento como esse eventual, né? De uma aquisição, por exemplo. Você comentou aí sobre agendamento de consulta, etc. Eu me lembro, há anos atrás, quando o pessoal comentava assim, não, a gente vai ter uma teleconsulta. Eu olhava assim e dizia, que nada, rapaz, negócio de teleconsulta, ficar falando com o médico por tela. Hoje eu não consigo, se alguém disser assim, não, você tem que ir no hospital, já não quero não, deixa a teleconsulta. Facilita a vida, né? Com muita coisa. Muita coisa. Só o fato de você não precisar se deslocar até a unidade, você poder ter um atendimento online, isso realmente mudou. E a teleconsulta, ela é muito importante hoje também, de médico para médico. Né? Então, hoje, você tem algumas especialidades, né, que não é simples você ter um neurologista, um cardiologista ali de plantão, né, 24 horas dentro de um hospital, mas você ter de forma remota, né, um especialista que pode dar um apoio para aquela equipe da ponta, né, numa abertura de um protocolo de dor torácica, numa abertura de um protocolo de AVC, e isso agrega muito valor, né, para o paciente, sim, porque ele vai conseguir, né, ter acesso a um profissional especializado de uma maneira muito mais rápida, né, através de uma teleconsulta de médico para médico. Então, acho que isso, hoje a telemedicina, a gente não tem, extremamente, assim, a gente não sei mais como viver sem, né? A gente tem a telemedicina como algo que faz parte hoje do dia a dia de qualquer unidade de saúde. E até mesmo para consulta em grupo, né? Para essas terapias. Sim. Você hoje juntar 10 pacientes numa sala, você ali com problema de pandemia e tantas outras coisas, você poder ter cada qual no seu lugar e você fazer aquela terapia ali realmente facilita bastante, né? Então a tecnologia traz realmente esses benefícios para os hospitais e eu acho isso de uma maneira muito positiva, né? Que a gente pode trabalhar desta maneira. Sim, e a tecnologia também ela é multiplicadora e democratizadora de conhecimento, né? A gente tem uma solução no INCOR que é a telecirurgia assistida, que nós temos uma estação lá que é um monitor, né, com câmera, que tem uma conversa diretamente com outros centros. Nós temos mais de 50 casos atualmente assim de cirurgia de cardiologia congênita realizadas. A nossa equipe, né, nosso cirurgião especialista em cardiologia congênita, perfusionista, anestesista, a gente faz um briefing do caso. Se for necessário, a gente já faz até impressão 3D do coração doente, compartilha com o local onde vai ser realizada a cirurgia, onde está o paciente, e a gente acompanha através de 5G, conexão 5G, em tempo real. Tem uma câmera na lupa do cirurgião, no foco, em mais 3 locais dentro da sala, inclusive em cima do perfusionista. Então a gente compartilha a nossa expertise com a equipe de fora, de maneira a conferir melhor resultado. Novamente, cardiologia congênita habitualmente são doenças mais raras, em que apenas grandes centros têm escala suficiente para gerar proficiência. Então, por mais que existam profissionais talentosos e hospitais com boa estrutura em outros locais, não tem o volume que a gente no Instituto do Coração tem. Então, a gente, através da tecnologia, é capaz de compartilhar essa proficiência e gerar melhores resultados para outras populações. Maravilha. Eu queria, até em respeito aos 101 anos do Santa Rita, e a observação que você fez a respeito da democratização da informação, que o Santa Rita se destacou um passado glorioso, relativamente recente, em 2 áreas que apareceram, se desenvolveram
fora do ambiente acadêmico. Interessante isso, que foi a cirurgia videolaparoscópica e a cirurgia bariátrica. Um hospital de médio porte, apesar de no eixo da Paulista, né, não estar vinculado a nenhuma grande rede, ele acabou sendo o hospital onde se originou praticamente toda a cirurgia videolaparoscópica no Brasil, e a cirurgia bariátrica, dizem, que foi o lugar que mais fez cirurgia bariátrica no mundo, essa laparoscópica. Interessante porque a tecnologia permitiu isso, que você adquirisse massa crítica fora de centros alinhados à academia. E eu acho que você falou a palavra-chave, que é informação. Tecnologia permite informação. E sem informação não há gestão. Todos nós somos gestores aqui. Eu não consigo entender como é que provavelmente havia uma grande surplus, né? Uma gordura enorme no passado, porque era impossível fazer gestão de qualquer coisa sem informação e não se tinha nada de informação. E sem isso, eu acho que isso é a grande colaboração da tecnologia como um todo, fora a tecnologia médica propriamente, que essa avança, mas acho que essa ainda tem muitos desafios a serem vencidos, né? E esses painéis agora de BI, né? Você com indicadores, esses centros de controle que você tem em tempo real, como é que está a fila do atendimento, como é que está o número de cirurgias. Eu acho que isso traz essa informação para o gestor e é fundamental, né? Fundamental, fundamental. Eu estava vindo para cá, lembrei, essa época eu estava nos Estados Unidos, em que a IBM começou a fazer o centro de comando e controle. Vi aqui um instante. E na época era 10 milhões de dólares para montar num determinado hospital que eu estava lá. Eu não sei exatamente como anda isso hoje, mas como é bom ter vivido tudo isso e ainda estar vivo agora que as coisas estão prontas. É isso mesmo. Não, mas de um lado, tem essa questão, né, de custo. Eu sei que para o hospital independente, quando se fala em adquirir tecnologia, fica mais difícil, né, para eles conseguirem esses valores. Mas, por outro lado, é o investimento. Para mim, eu acho que tecnologia não é só custo. É investimento, onde você vai ter o retorno, você vai ganhar, você vai ter a rapidez na gestão, você vai ter informação ao alcance para você fazer todo esse trabalho. Então, eu vejo isso também de uma forma muito positiva. Legal, legal. Rapaz, o tempo voa, viu? A gente está correndo aqui e o tempo está passando. Para mim, a gente começa a falar assim de área de saúde, tecnologia, eu acabo me empolgando e vai passando o horário. Mas, assim, eu quero muito agradecer a vocês. Realmente, esse podcast está sendo sensacional. Eu agradeço grandemente a participação de vocês. É um debate muito rico e isso está sendo... eu tenho visto ali, toda hora eu bato o olho ali, está sempre o pessoal olhando. Então, eu entendo que a gente não vai esgotar esse assunto aqui, né? A gente tem certeza disso, que isso aqui vai nos dar, quem sabe, não vai ser um pontapé inicial para a gente iniciar aí uma associação de hospitais independentes. Por que não, né? Fazer alguma coisa nesse sentido, ao invés de ser uma grande rede, ser uma associação, alguma coisa nesse sentido, que a gente possa discutir, trazer... empresas, inclusive terceiras que venham participar, né, como a Pixion e outros do Player, que a gente faça assim, não, isso aqui a gente pode trabalhar de mãos dadas e a gente criar alguma coisa, né, mais positiva neste assunto, principalmente quando a gente fala em crescimento estratégico. Parar de ficar pensando só ali no dia a dia. Eu acho que a gestão, às vezes, principalmente quando a unidade é menor, ela se perde muito só no operacional. Ela fica o operacional muito... consome. E muito. Consome. Muito. Concordo com você totalmente. E é justamente isso que o gestor da unidade independente ele tem que estar ao divã aí, né? Deitar realmente no divã. Você tem que fazer um planejamento estratégico, né, que esteja... E a fazer o acompanhamento desse planejamento, né? Então, nós temos dificuldade de fazer isso, em geral, né? De fazer um planejamento e seguir isso com meta né, acompanhar isso de uma forma estruturada. Né? Então, isso é essencial. Mas será que essa falta de
tempo dessa reflexão é porque a gente está muito no operacional? Sim, porque se a gente deixar o operacional, ele vai consumindo o nosso Sufoca. dia a dia, ele sufoca. Talvez, acho que as grandes redes têm o privilégio, hospitais acadêmicos consolidados. Eu falo isso com carinho porque eu saí de lá, né? Eles podem pensar, têm o privilégio de pensar num futuro um pouco mais distante. Os hospitais independentes correm mais riscos, tendem a pensar num futuro mais precoce, mais curto prazo, o que dificulta muito essa elaboração estratégica que você, com razão, está clamando para que exista. Isso. A gente precisa realmente, talvez, juntar assim, pessoas que entendem do assunto, que comecem a conversar, para despertar essa reflexão, né, doutor? Sim, a gente precisa talvez olhar para além do calor do combate que nós vivemos atualmente, assim, né? Que se a gente for olhar como é que o modelo de negócio atualmente é montado, a gente tem as operadoras como quase que exclusivas fontes financiadoras, né, do sistema como um todo. Então, nós consumimos apenas um tipo de combustível. Mas a gente tem que perceber assim que quem financia o começo da cadeia não são as operadoras. Se a gente vê que a quase que totalidade dos produtos que eles comercializam são coletivos por adesão ou empresariais, a gente enxerga que quem está pagando, no fim das contas, são as empresas, os RHs de empresas, né, que adquirem esses planos de saúde como benefício para a retenção de capital humano, né? Será que a gente não tem, todos nós, né, independentes e não independentes, valores que nós podemos agregar diretamente a esse início verdadeiro da cadeia, né? Ou seja, nós não deveríamos estar pensando em produtos, né, que agregam para as empresas, programas de qualidade de vida, programas de check-up, promoção verdadeiro, né, de saúde do profissional. Isso aí é intermediação. Né, eu acho que a gente tem que se desafiar muito, muito a ser criativo, né? Acho que essa é apesar de toda a dor, né, que a crise do momento gera, se a gente conseguir olhar para além de toda essa fumaça, acho que a gente vai enxergar horizontes muito interessantes. Olha, já pode trazer o contrato que eu assino, se proibido. Não tem uma frase aí que as pessoas costumam dizer que é no momento de crise que nós somos criativos? Sim. Né? Então, de repente, esse é o momento. Eu acho que está na hora da gente se despertar para essa reflexão. Da gente parar, mesmo que dizer assim, eu vou parar o operacional aqui e fazer o ócio criativo, né? De parar e dizer assim, não, bora pensar de uma maneira diferente, bora tentar fazer algo diferente. E assim, por muito carinho, trazer essa autonomia para o médico na área de cuidado, na hora onde ele possa sentir realmente dono do processo todo e não deixar que isso fique na mão de terceiros, né, de operadoras, de fornecedores, ou seja lá do que for. E mesmo pensar em hospitais verticalizados, em grandes redes, né? Hospital é prestador de serviço, prestação de serviço é gente. Quanta gente não tem nos nossos hospitais? No INCOR, só de seletistas são quase 3.900, 3.857 na contagem de abril, fechamento de folha de abril. Isso é quase que uma carteira de uma pequena operadora, né? Se a gente pegar grandes redes, né, multiplica isso por 100 talvez. Nós temos assim, os hospitais gostam de ter os seus próprios funcionários como quem acessa ao próprio hospital para prestação de serviço? Geralmente não, porque assim a regulação disso fica comprometida, fica envezada, né? Assim, a tendência é sempre assim, eu não vou falar não para o meu funcionário. É totalmente fútil o que ele está me pedindo, mas a tendência é a sinistralidade ser maior. Se um hospital independente se propõe a ser o hospital dos hospitais, ou seja, prestar serviço
para o produto de convênio que os funcionários dos hospitais têm, está aí um mercado. Olha. Olha, já é o segundo contrato que eu assinei só nesta manhã. Legal. Sensacional. Acho que todos nós vamos assinar esses contratos todos aqui. Sensacional. Gente, eu estou assim muito feliz, tá? Foi algo muito positivo de estar aqui com vocês. Eu aprendi muito, tá? E, sem dúvida, essas informações são muito relevantes, tanto para o setor da área de saúde, como para as próprias instituições, que eu tenho certeza que muitas delas vão assistir esse podcast e vão dizer, tá aí, ó, eu vou assinar o contrato também. Né? E, assim, eu quero mais uma vez agradecer a vocês, doutora Ana, muito obrigada. Eu que agradeço o convite por estar aqui, que é muito, muito feliz, agradeço Marujo, ao Fábio, também pelas trocas, acho que foi muito importante, muito proveitoso, né? E também aprendi muito aqui junto com todos vocês. Maravilha. Doutor Marujo, muito obrigado. Agradecer a todos pela participação, parabenizá-los pela iniciativa e dizer que eu lamento ter trazido mais perguntas que respostas, mas eu espero ter contribuído. Não, mas essas perguntas eu acho que são legais, tá? Você mesmo me deixou assim com um bocado de pulga atrás da orelha, sabe? Vou ficar maquinando um bocado de coisa e eu acho isso muito importante. E eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir também vão ficar, né? Então eu acho que quando a gente começa a discutir isso, surgem justamente essas oportunidades. E olha a criatividade chegando, não é isso? Então, doutor, muito obrigada, doutor Fábio. É muito bom estar com o senhor aqui. Eu agradeço, Grace, agradeço os colegas, né, a Carolina, Dr. Marujo, né? Foi uma conversa muito gostosa, né? E muito enriquecedora, né? E realmente as melhores conversas são aquelas que a gente sai com mais perguntas do que entrou. Concordo. Foi excelente essa conversa. Obrigado. Concordo totalmente. E é isso que é bom, né? Porque não para a conversa. Ao contrário, eu acho que a gente está estimulando as pessoas que vão ouvir a terem mais conversas sobre este assunto. Então, eu acho que a gente está alcançando o nosso objetivo, que é justamente discutir esses assuntos que são tão necessários para essas instituições independentes. Gente, eu espero que você que está assistindo aqui também tenha gostado, porque eu gostei demais, tá? Dessa nova temporada do podcast Health Ideas da Pixion. Está disponível o nosso QR Code para que você tenha acesso à programação completa e você pode se inscrever para que você tenha todas essas gravações na íntegra e também possa receber gratuitamente todos esses dados. Se você curtiu esse encontro, siga o nosso perfil no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Para acompanhar as novidades importantes da Pixion, trazendo mais eficiência para evoluir o setor de saúde. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima.